Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor para o estudo dessa noite. Pai Celeste, louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Louvado pelo privilégio de estarmos em Tua casa, em circunstâncias tão favoráveis, para louvarmos o Teu nome, para adorarmos na beleza da Tua santidade e para abrirmos agora o Teu livro sagrado. Nós entendemos que todas as vezes que abrimos esse livro, é a Tua boca a nos falar. E para compreendermos, precisamos que o professor, que o Deus Espírito Santo, esteja em nosso meio mais uma vez, abrindo nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Interessante que nesse capítulo 10, por 3 vezes, o anjo vai dizer para Daniel: Daniel, você é um homem muito amado pelo céu. A Bíblia fala de 2 homens amados pelos céus. Um deles é Daniel, o outro é João, o discípulo amado. Mas quando olhamos para a história desses 2 personagens, não precisamos ficar com nenhum tipo de ciúmes ou inveja. Por quê? Porque a palavra de Deus nos revela de que assim como Deus amava esses 2 servos, Ele também ama a todos nós, indistintamente. O amor de Deus é manifestado por nós todos os dias, no seu cuidado, na sua proteção, na sua providência, no seu zelo. Muitas vezes somos nós quem não percebemos as coisas, mas Deus cuida e protege de todos os seus filhos. Ele se importa com cada momento, com cada detalhe da nossa vida, e a gente pode confiar que Deus está em todo momento cuidando de nós. E então o anjo faz saber a Daniel que a oração que ele estava fazendo ou havia feito por 21 dias, ela tinha sido respondida. O anjo diz assim: Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Quando que o anjo havia vindo? No início da oração de Daniel, 21 dias atrás. Quando Daniel se pôs a orar, a sua prece foi atendida. Mas por que o anjo só apareceu depois de 3 semanas? Para comunicar-lhe os fatos. É porque Daniel tinha que compreender a essência desse grande conflito. O anjo disse que sua oração fora atendida. Mas o que havia acontecido? O anjo começa a explicar. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. O que é que está acontecendo aqui? Quando Daniel se pôs a orar, depois de compreender a visão do grande conflito, um anjo saiu do céu. E nós sabemos que o anjo assistente de Daniel é o mesmo anjo assistente de João, Gabriel. E ele veio à terra, mas quando ele chegou, o príncipe do reino da Pérsia começou a lutar com Gabriel. Quem é o príncipe do reino da Pérsia? Nesse contexto de Daniel 10, é o próprio Satanás, o anjo caído, Lúcifer. E os 2 anjos ficaram brigando por um período de 21 dias. Foi esta a visão que Daniel viu, que envolvia um grande conflito. E por que esses 2 anjos estavam brigando? Bom, finalmente veio Miguel. E quem é Miguel? O próprio Cristo. E quando Cristo veio, a vitória foi dada. Satanás saiu derrotado. Mas durante 21 dias, a briga esteve empatada. Em Isaías 44, havia sido profetizado de que depois de passar do cativeiro, Deus levantaria um libertador, e esse libertador daria um decreto autorizando o povo judeu a voltar para Jerusalém, e lá foi prometido de que eles edificariam
a cidade de Jerusalém e o templo. Então, o templo que estava em ruínas, que foi destruído em 586, seria reconstruído. Foi prometido isso também pelo profeta Isaías. E agora, como o santuário era o centro da vida religiosa de Israel, o diabo não queria que o santuário fosse reformado. O diabo não queria que o povo judeu reformasse o templo. E por que ele não queria? Porque ele sabia que se o templo fosse reformado e os sacrifícios voltassem a acontecer, no tempo aprazado quem viria? O Messias. Porque todos os animais que morriam no santuário e no templo depois, apontavam para Jesus. Se os sacrifícios continuassem, Jesus viria como cumprimento tipológico daquele sacrifício. Mas se o sacrifício fosse interrompido, se não houvesse santuário para se sacrificar, se não houvesse sistema levítico, o trabalho do sacerdote e do sumo sacerdote, a vinda do Messias estaria comprometida. É por isso que o diabo começou a lutar para que Ciro não assinasse o decreto. E quando o anjo diz que o rei da Pérsia me resistiu, é porque o diabo não queria que Ciro assinasse o decreto, autorizando o povo judeu a voltar para Jerusalém. Porque a promessa era, eles vão voltar, eles vão reconstruir o santuário, o sacrifício vai voltar e no tempo aprazado o Messias virá. Era isso que o diabo não queria. Então o diabo começou a lutar contra Gabriel para influenciar o coração de Ciro a não assinar o decreto. Você consegue imaginar a cena? Lá na corte da Medo-Pérsia, Gabriel vem e diz, Ciro, assina o decreto. E o diabo não assina. Assina, liberta meu povo. Não, não assina. E a briga ficou assim por 21 dias. O templo estava em ruínas em Jerusalém. Precisava ser reconstruído. O povo judeu tinha que voltar. E o diabo não queria que isso acontecesse. Mas depois de 21 dias de luta, veio do céu Miguel. E quando Miguel chegou, a vitória foi dada. Satanás foi expulso da corte medo-persa. E então Ciro pôde assinar o decreto. E aqui em Esdras, no capítulo 1, nós temos o decreto de Ciro, onde ele ordena que os judeus subam a Jerusalém e edifiquem a casa do Senhor, o Deus de Israel. O próprio Ciro então assina o decreto. Voltem para Jerusalém, reconstruam a casa do Senhor. E então o povo se prepara para voltar. Você sabe que nós temos não apenas um decreto, mas foram emitidos finalmente 3 decretos. Um por Ciro, que foi o primeiro, o segundo foi Dario e o terceiro Artaxerxes. Esdras 6,14 diz, edificaram a casa e a terminaram segundo o mandato de Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, Dario e Artaxerxes, reis da Pérsia. Então 3 decretos foram assinados e os judeus, em levas, voltaram para Jerusalém. Não todos, uma minoria, cerca de 2.000 famílias na primeira leva. Mas esses que voltaram começaram a reconstrução do templo. Num momento difícil, porque os samaritanos se opunham, os povos inimigos se opunham. Foi um tempo em que eles tiveram que reconstruir a cidade e o templo com uma colher de pedreiro numa mão e uma espingarda na outra, uma arma na outra. E assim, resistindo aos inimigos, eles avançaram na reconstrução da cidade e do templo. E finalmente, quando ficou pronta a reconstrução do templo, houve uma festa de reinauguração. E estavam presentes no dia da reinauguração, que aconteceu no ano 516,
2 profetas, Ageu e Zacarias. Eles estavam no ato de reinauguração. E esse templo de Salomão, que agora foi reformado, recebe o nome de o Templo de Zorobabel, porque Zorobabel era o governador da Judéia nessa ocasião. Então o templo passa a se chamar o Templo de Zorobabel. E depois, um pouco antes do nascimento de Cristo, Herodes também faz uma pequena reforma e passa a se chamar o Templo de Herodes. E então, no dia da cerimônia da reinauguração, foi uma cerimônia agridoce. Pessoas estavam felizes e pessoas tristes. Quem estava feliz? Aquele judeu que nasceu em Babilônia. Ele nunca havia pisado na cidade de Jerusalém. Ele não conhecia o templo, mas agora ele voltou para Jerusalém, a cidade do povo de Deus, participou da reconstrução e ele agora esperava que o sistema sacrificial começasse a operar novamente. Eles estavam felizes, mas aqueles judeus que haviam conhecido a glória do templo de Salomão, disseram: essa casa reformada em nada se compara o templo de Salomão. E mais um detalhe, esta casa foi reformada, mas nós não temos aí no Santíssimo a Arca da Aliança. E eles colocaram dentro da arca, do Santíssimo, uma grande pedra. Mas eles não tinham mais a arca. Então eles estavam tristes. E no meio dessa cerimônia agridoce, levantou-se o profeta Ageu e disse assim: vocês estão tristes porque não temos a arca, porque a glória desta casa é menor do que a primeira? Pois saibam de uma coisa, a glória desta casa que nós estamos reinaugurando será maior do que a primeira, porque nela pisará o desejado de todas as nações. E aí está a promessa da vinda de Cristo. Ageu disse que ele viria, o desejado de todas as nações. E passados cerca de 4 séculos, o apóstolo Paulo diz: vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Em que momento? Na plenitude do tempo, no momento marcado na profecia. Cristo nasce, cresce, e quando ele começa seu ministério, aos 30 anos, Mateus 24 diz que ele vai entrar no templo para purificá-lo. E é a primeira vez que Jesus pisa no pátio do templo para purificá-lo. Ele vai purificá-lo no final do ministério novamente. Mas aqui, quando ele entra no templo para purificá-lo, se cumpre a promessa de Ageu. E o desejado de todas as nações veio visitar seu povo. Este era o grande conflito. O diabo não queria que o templo fosse reformado, porque se o templo fosse reformado, os cordeiros voltariam a morrer. Se os animais morressem, Cristo viria. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora, muitos judeus não quiseram deixar Babilônia, mesmo depois do decreto assinado. Eu disse que foram cerca de 2.000 famílias que voltaram na primeira leva. E por que os outros judeus não quiseram sair de Babilônia quando os decretos foram assinados? Porque eles haviam se acostumado com Babilônia. Muitos haviam até prosperado em Babilônia. E eles não quiseram deixar aquela metrópole quando o decreto foi assinado. E, infelizmente, eles passaram por diversas provações. O livro de Esther registra todos os problemas que os judeus enfrentaram nos dias de Assuero. E esses judeus são aqueles que não quiseram voltar quando o decreto foi assinado. Amigos, essa história está cheia de lições, porque o livro do Apocalipse também diz que Babilônia está aí e ela vai cair, assim como caiu Babilônia lá nos dias de Belsazar. Babilônia voltará a cair, só que agora é uma Babilônia mística, espiritual. Ela tem embebedado os habitantes da terra com o seu vinho, mas o anjo diz: sai de Babilônia, povo meu. Caiu a grande Babilônia, e sai de Babilônia, povo meu. A palavra de Deus nos apresenta apenas 2 caminhos. Ou nós caminhamos para a igreja remanescente,
ou nós caminhamos para a Babilônia? O grande conflito entre o bem e o mal está chegando no fim, e a humanidade se verá diante de uma encruzilhada. Terá que escolher de que lado seguir. De que lado vamos seguir? De que lado? Vamos abraçar a mensagem verdadeira do remanescente? Ou vamos caminhar com Babilônia? Não vamos sair de Babilônia quando o decreto é assinado, quando o chamado é feito. Mas Deus tem trabalhado no coração de milhares de pessoas. E os sinceros de Babilônia estão aos poucos deixando Babilônia. E eles virão e se unirão ao remanescente de Deus. Aqueles que lá em Apocalipse guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ontem batizou-se lá em Lages um senhor cuja esposa orou por 45 anos. A esposa orou por esse homem 45 anos. E ontem, enquanto ela estava sendo entrevistada, ela não sabia da surpresa. E em dado momento, se pediu que ela olhasse para trás, e qual não foi sua surpresa ao ver dentro do tanque o esposo. E ela foi lá, deu um beijo na boca dele, né? Chorou de alegria. 45 anos orando por esse homem, e finalmente ele se entregou. Escolheu sair de Babilônia. Esses dias recebemos um vídeo de um amigo nosso agora, chamado Plínio. Um vídeo onde Plínio, esse novo amigo nosso, estava pregando. Eu não sei se foi sábado passado aquele sermão. Foi ontem. Ontem ele estava pregando e mandaram um vídeo para nós. Mas quem é esse Plínio? É um homem que um dia sentou-se nesses bancos, mas abraçou a filosofia espírita e esteve 40 anos no espiritismo. 40 anos envolvido no espiritismo. E nós começamos esse estudo lá em Criciúma, e participando desses estudos lá nas terças-feiras à noite, o Plínio entregou o seu coração a Jesus. Voltou aos braços de Cristo, foi batizado, e ontem ele fez o seu primeiro sermão na igreja. Extraordinário. De ontem à noite. Ontem à noite em Lages fizemos um programa de reencontro. Dezenas voltaram aos braços de Jesus. E quando tudo acabou, mais ou menos 7 da noite, nós tínhamos mais uma visita para fazer ainda. E nós fomos até um local onde um amigo nosso construiu um salão. O nome dele é Aldo. E ele todas as quintas está no nosso auditório, lá na ACIL, na Associação Comercial de Lages. Todas as quintas ele está lá. E eu fiquei sabendo da história dele e disse, eu vou lá visitar vocês. E ontem à noite fomos lá, eu e o pastor Alex. E quando lá chegamos, ele estava reunido, 15 pessoas que se reúnem nesse salão, e esse Aldo é meio que o pastor deles. Todos eles guardam o sábado. Eles não comem carnes imundas. Eles acreditam no santuário. Eles têm uma mensagem muito próxima da igreja adventista. E começaram a assistir lá também nas quintas-feiras. E ontem fomos visitá-lo. E quando nós chegamos lá, ele disse algo bem impressionante, né? Ele falou assim, pastor, quantas vezes eu assisti o senhor no Bíblia Fácil, e eu queria tanto ter ido lá, e nunca consegui. O senhor veio aqui. Eu queria ter ido no estudo, mas o senhor veio aqui para fazer o estudo. E nós abrimos a Bíblia com essas 15 pessoas, lá nesse ambiente, num salão, que já funciona uma igreja. E fizemos um apelo, para que todos eles sejam batizados na igreja remanescente. O Espírito de Deus trabalha de forma maravilhosa. E num dado momento, ele um pouco resistente, sentado ao lado do pai e da mãe, disse, pastor, eu sou o líder espiritual desse grupo, olha aqui meu pai e minha mãe, eu vou batizar meu pai agora,
ele jamais aceitaria ser batizado pelo Senhor, não é mesmo, pai? E o pai disse assim: não, pelo pastor Arilton eu quero ser batizado. E ele se virou: ué, pai, o senhor aceita? Aceito. São os sinceros que Deus está chamando para sair de Babilônia. Amigos, o grande conflito visto em Daniel 10 está chegando ao fim. É hora de voltarmos para Jerusalém, não a antiga, agora a nova. É hora de voltarmos para casa, porque nós temos uma festa para celebrar ao Senhor. Não deixe que os tentáculos de Babilônia segurem você. Não deixe que o vinho de Babilônia tire a sua inteligência, a sua sobriedade em fazer as escolhas certas. Eterno Deus e Pai, acreditamos que Jesus é a única saída para todos nós. Acreditamos que o grande conflito apresentado em Daniel 10 se aproxima do seu fim. Acreditamos que Babilônia é caída e que nós hoje somos chamados a nos unir ao povo remanescente de Deus e nos prepararmos para o estabelecimento do seu reino. Por isso, Pai, nessa noite, que o Teu Espírito Santo tome conta do nosso coração de forma completa, que a nossa vida esteja em Tuas mãos. Nessa noite, Pai, opere em nosso coração e em nossa vida os milagres que nós tanto precisamos para estarmos prontos na Tua vinda. Não deixe, Pai, que esse mundo nos prenda. Não deixe que as luzes desse mundo ofusquem o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Mas nos ajuda a caminharmos firmes ao Teu lado. Que a Tua graça nos alcance, que o Teu perdão possa também nos alcançar e que a nossa vida esteja em Tuas mãos. Despeça-nos mais uma vez com a Tua bênção. E no próximo culto, traga-nos mais uma vez para aprendermos mais da Tua santa palavra. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.